eu sou a Michele e esse é o canal Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, principalmente se vocês se interessam por espiritualidade. É um tema que tem sido muito falado nos últimos tempos, que é a nova ordem mundial. Existem muitos materiais na internet falando sobre isso, existem alguns livros abordando o tema, mas é um assunto que ainda gera muita dúvida e uma certa reticência por parte das pessoas, vou chamar assim. Existem algumas teorias a respeito, né, de que nós vivemos um momento da humanidade no qual os opositores da política de Cristo, eu vou chamar assim, pretendem implantar uma nova ordem mundial, que é, de maneira bem simples e resumida, a implantação de um governo único no planeta. Muitas pessoas acreditam que isso é uma teoria da conspiração, mas se nós analisarmos os fatos, nós vamos perceber que muitas ações estão sendo feitas de encontro a essa ideia. Não estou aqui dizendo que isso é um fato ou não, porque nós acreditamos que o nosso papel aqui é trazer indicações de leituras de livros para que vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. Eu tenho as minhas convicções pessoais, mas eu gostaria que vocês tirassem as suas conclusões acerca desse assunto e de outros que nós trazemos aqui. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje é um livro que foi lançado recentemente, é um livro novo, ele foi lançado este ano, que fala justamente desse tema. E o título dele é Nova Ordem Mundial. É um livro que foi psicografado pelo médium Robson Pinheiro e de autoria espiritual de Ângelo Inácio. Quem acompanha o canal sabe que nós gostamos bastante dos livros do Robson Pinheiro. Nós já fizemos algumas resenhas, alguns vídeos a respeito desses livros. E esse aqui é o último lançamento, editado pela Casa dos Espíritos, uma edição de 2024, uma edição em capa dura. É uma edição especial de lançamento, então esse exemplar que eu tenho aqui eu comprei na pré-venda. Então ele veio em capa dura e ele veio também com o autógrafo do Robson Pinheiro. E eu já estou quase terminando de ler. E é um livro que nos faz refletir muito, muito mesmo sobre o assunto. Porque ele não fala para os leitores, para quem vai ler, exatamente só sobre isso, o que é a nova ordem mundial. Ele nos traz, o autor espiritual nos traz os bastidores das ações recentes que deram início à parte prática do plano de implantação da nova ordem mundial. Então, nesse livro nós vamos ver que é um projeto traçado em minúcias, que foi concebido há muito, muito tempo atrás e que foi implantado aos poucos. Existiu todo um planejamento por parte dos opositores, do bem e da luz, eu vou chamar assim, que são os espíritos que atuam nas trevas, que não compactuam com a política do bem, com a política da luz, para a implantação da nova ordem mundial. Então é muito interessante notar o planejamento minucioso que eles têm sobre como fazer isso. E existe todo esse planejamento e esse plano ele começou a ser colocado em prática, ele tem algumas etapas, isso tudo é narrado no livro, e ele começou a ser implantado com a pandemia de Covid-19 que nós vivemos a partir de 2020.
Então essa pandemia, ela é o primeiro passo da implantação da nova ordem mundial. Aí vocês vão ler aqui no livro e tirem suas próprias conclusões a respeito disso. Mas as informações que estão aqui são bem minuciosas e nos levam a refletir, porque tudo que é narrado aqui conversa muito com a realidade que nós estamos vivendo agora, né? Então é muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam com a mente aberta para identificar se isso faz sentido ou não para vocês, né? Eu vou ler a sinopse para que vocês conheçam um pouquinho do que o livro traz, né? Então a sinopse diz assim: um plano urdido nas profundezas da paisagem extrafísica pretende colocar a humanidade de joelhos. Segundo a Bíblia, o dragão e seus anjos foram aprisionados por Miguel em nome da justiça divina. Porém, antes disso, desencadearam um projeto de domínio sem par, que culminaria na imbecilização geral. Quando nenhum humano nem sequer imaginava uma nova ordem mundial, confiaram às forças espirituais da maldade a execução da estratégia hedionda. A reação global à pandemia de Covid-19 seria apenas um teste. Porventura, os guardiões superiores, arautos da política do Cordeiro, encontrarão recursos entre os homens para fazer frente a tamanha ofensiva? Vou ler aqui o sumário para que vocês saibam as partes, né, do livro, né? Então, são 10 capítulos, né, divididos nas seguintes partes: o inimigo da humanidade, zona do crepúsculo, as cavernas do terror, principados, o ninho do dragão, o que tiver de vir virá e não tardará, a estratégia, novo campo de batalha, era intermediária e amigos da humanidade. Então, esse livro narra todo o plano, né, de execução das ações que nos levariam, pelo menos é o que esses espíritos que compactuam com as trevas pretendem, a implantação da nova ordem mundial. Então aqui nós vemos o plano, nós vemos como tudo isso foi feito, foi implantado, quais são as intenções por trás disso e também a atuação dos guardiões da humanidade, dos guardiões superiores que trabalham em prol da política de Cristo, que ações eles tomaram, né, nesse contexto todo. Fica muito claro aqui no livro que nós, humanidade, temos um amparo muito grande, né, da luz nesses acontecimentos todos, mas isso depende da resposta da humanidade ante aos fatos, né? Não é possível que nós sejamos salvos, nós precisamos participar das ações. Então, conforme a nossa resposta como humanidade, nós vamos sair dessa situação, a situação pode melhorar ou não, porque o objetivo, qual é o objetivo das sombras nesse atual momento? Evitar que o planeta Terra passe para o estágio de planeta em regeneração. Esse é o objetivo. O objetivo é evitar ao máximo a expansão da consciência da humanidade, porque a expansão da consciência nos levará a essa mudança de dimensão. Nos levará, junto com o planeta, à quinta dimensão e a um planeta em regeneração. Então o objetivo é isso, é impedir que as pessoas expandam a consciência. E aí uma série de ações são feitas para que isso aconteça. Se você olhar à sua volta, realmente há um movimento de imbecilização da humanidade. O que nós vemos muitas vezes acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão realmente alienadas. E quanto mais alienadas as pessoas estão, mais afastadas elas ficam da expansão da consciência.
Se você não expandir a sua consciência, você não consegue alcançar graus mais elevados de vibração e você não consegue vibrar e estar num planeta de quinta dimensão, num planeta em regeneração. Então o objetivo é esse. Eu separei alguns trechinhos, só para que vocês tenham uma ideia do conteúdo do livro. Esses trechinhos que eu vou ler, eles são ditos por um dos espíritos que é um chefe, tem uma hierarquia muito elevada, no que o autor aqui chama de hostes da maldade. Né? Eu gosto dessa expressão. Que são os espíritos das trevas que tentam a todo custo deter a expansão da consciência da humanidade, certo? Então eles estão lá traçando seus planos, né, e esse chefe está falando ali para uma plateia de espíritos que estão atuando nesse plano e também de pessoas que estão encarnadas em desdobramento, mas que representam, que são elementos-chave na nossa sociedade, né? Dirigentes de países, pessoas influentes no meio político, no meio social, que infelizmente compactuam com esse pensamento, né? Então, eu vou ler alguns trechinhos para que vocês só tenham um gostinho do livro. Então, num dado momento, ele diz assim: o experimento que ora está em curso entre os humanos da crosta produzirá, em futuro próximo, um regime de governo inabalável, uma forma de controle da sociedade da qual ninguém, absolutamente ninguém, poderá se livrar ou esquivar. O resultado programado e esperado por nossos especialistas justifica a tática empregada por nós. Aí ele continua, no outro trecho. O planejamento consiste, sobretudo, na reprogramação dos cérebros de quem vive na crosta e no controle em massa, que pretendemos estabelecer a partir de agora. Então, o objetivo é controlar a massa, porque só controlando a massa será possível implantar a nova ordem mundial, que é um governo único. Por que um governo único? Porque assim é mais fácil controlar as pessoas. Aí ele continua, um outro trecho aqui. Nosso plano consiste em levar as massas a mudarem de posição e de preferências com regularidade, a cada situação nova que se apresentar. O objetivo é enfraquecer a força das convicções, relativizar a verdade e trivializar atitudes contraditórias, sedimentando a impressão de que não há quem escape à hipocrisia. Soa familiar? Se nós olharmos para a nossa sociedade, hoje em dia, o que nós mais vemos é isso aqui, ó, a relativização da verdade, a trivialização de atitudes contraditórias, e essa impressão de que nós vivemos mergulhados na hipocrisia. Então, isso faz bastante sentido. Aí, um outro trechinho aqui. O objetivo do teste, cumpre recordar, é a manipulação de mentes, visando a experiências sociais, cuja função é calibrar as investidas que, em futuro próximo, serão efetuadas contra a humanidade de modo ainda mais audaz. Os próprios homens de ciência serão intimidados, para além da influência astral perniciosa que, na maioria dos casos, inadvertidamente recebem, e temerão se opor a orientações com pretensão científica, porém advindas de pessoas com autoridade mais política do que científica, mas acima deles hierarquicamente. É algo que nós vimos muito e ainda estamos vendo acontecer. Muitas coisas são justificadas hoje em dia em nome da ciência, não é? Então isso tudo nos faz refletir. Claro que nós não estamos negando o que aconteceu. Né? A pandemia, ela aconteceu. A doença existiu. Tudo isso aconteceu. Pessoas morreram. Tudo isso aconteceu. O que esse livro pretende nos trazer é como isso foi planejado e quais são os verdadeiros objetivos por trás disso tudo pelo qual nós passamos.
e nos advertir de que essa experiência foi só a primeira etapa, que vai contar com 3 grandes fatos que vão nos levar à implantação da nova ordem mundial, consequentemente o controle absoluto da sociedade e o impedimento da expansão da consciência da humanidade como um todo, que é o que eles pretendem. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque nós vamos lutar contra isso. E se acontecer, nós temos que lutar para que o máximo de pessoas consiga se libertar disso tudo e ascensionar junto com o planeta. Porque a expansão da consciência é algo individual. Então, independente do que acontecer com o mundo, nós temos sempre a oportunidade de ascender espiritualmente. Não importa o meio no qual nós estamos, não importa se o nosso planeta vai passar para um mundo de regeneração ou não, nós temos que trabalhar na nossa expansão da consciência. E quanto mais pessoas com a consciência expandida, maior a massa de pessoas despertas. Então esse é o objetivo. Se nós conseguirmos uma massa grande de pessoas despertas, esses planos aqui não tem como ir para frente. Então é isso, pessoal. Eu recomendo a leitura desse livro. Esse livro não é um livro pessimista, ao contrário do que possa parecer num primeiro momento. Ele nos traz informações, porque informação é importante para que nós possamos saber o que está acontecendo, para que nós possamos refletir e trabalhar pela mudança. Então, recomendo a leitura. Vou deixar aqui embaixo na descrição o local onde vocês podem adquirir o livro. E se você gostou desse vídeo, se o que foi falado aqui fez alguma diferença para você, eu peço que vocês deem um like, façam um comentário, porque isso nos ajuda bastante no engajamento do vídeo, para que ele possa chegar a um número maior de pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!